Fala galera, aqui é o professor Nelson Amado, sejam bem-vindos para a nossa aula de número 2 de reta final para a prova do Enem. Nessa aula de número 2, nosso foco será girar em torno do tópico de funções. O tópico de funções a gente vai apenas olhar tanto para a função do primeiro grau, e aí eu vou trazer algumas questões que seriam interessantes na hora e no dia da prova você tentar resolver, até porque elas podem acabar sendo classificadas como questões fáceis, inclusive médias que vão elevar a sua pontuação. E também eu trouxe algumas questões do tópico de função quadrática para que a gente possa relembrar relações interessantes, principalmente olhando para o nível de estratégia de prova. Quando a gente olha para questões de nível médio, é lá que a gente vai encontrar algumas questões de função quadrática que seria interessante a gente tentar resolver se o nosso objetivo for elevar a nossa pontuação. Então, esse é o nosso objetivo na aula de número 2 da nossa revisão com foco no Enem. Não esquece que a nossa aula de número 1, onde a gente trabalhou o tópico de estatística, olhando para as medidas de tendência central, média, moda e mediana, já está disponível aqui no canal, tá? Vou deixar aqui em cima uma tagzinha, se você ainda não assistiu, para que você vá lá e assista. E eu disponibilizei um materialzinho com 60 exercícios de estatística para que você possa rever os principais tópicos, olhando não só para as medidas de tendência central, que é a média, moda e mediana, mas também olhando para análise de gráficos e tabelas. Se você é meu aluno e me conhece, você sabe que eu sempre recomendo a gente iniciar a prova do Enem pela parte de gráficos e tabelas, até porque é uma maneira da gente percorrer a grande maioria de questões que provavelmente serão classificadas como fáceis logo no início da prova, quando o cérebro está como descansado. Aquela análise de dados fica mais fácil de ser feita quando o seu cérebro está relaxado bem no início da prova, sem muitas contas já terem sido feitas. Então vamos para a nossa aula de número 2, onde o nosso objetivo principal vai ser girar em torno do tópico de função afim e função quadrática. Vamos primeiro fazer uma pequena revisão desses dois tópicos, olhando para as principais relações que a gente vai ver no decorrer dos exercícios que eu separei para a aula. E aí eu primeiro vou relembrar com vocês a nossa função afim. A gente não vai, claro, ter uma aula completamente teórica, eu vou só trazer as principais relações. Provavelmente vocês já tiveram isso no decorrer do ano, no curso ou colégio em que vocês, instituição a qual vocês pertencem, ou inclusive se você for um aluno da minha mentoria, a gente já estudou isso anteriormente. Lembra que a função afim ou função polinomial do primeiro grau é toda função da forma f de x igual a ax mais b, onde o parâmetro a recebe o nome de coeficiente angular da reta, é o nome que a gente dá para esse parâmetro. Eita, esse f ficou estranho. E o parâmetro b, ele recebe o valor de coeficiente linear. Geralmente a gente vai ver que nas questões é comum a gente perceber que o coeficiente angular ele vai fazer o papel do valor variável. Ele depende de uma quantidade de dias, ele depende de uma quantidade de quilômetros, ele depende de alguma coisa. Então a gente associa muito ele ao valor variável. Que um exemplo, o Enem adora aquelas questões de Uber, de transporte público, de transporte no geral, não só público, eu estou olhando também para o transporte de aplicativos, por exemplo, o táxi, onde ele me diz que eu cobro um valor em cima de uma quantidade de quilômetros. Então esse valor ele depende da quantidade de quilômetros. E aí eu vou cobrar R$ 3,60 para cada quilômetro. Então essa ideia do coeficiente angular, ele é o variável. Ele vai depender, por exemplo, da quantidade de quilômetros. E o nosso coeficiente linear, ele costuma receber o nome de sendo o parâmetro fixo. Então eu acabei de dar o exemplo de, por exemplo, um aplicativo, né? A gente está olhando para um Uber e você vai fazer o quê? Você vai pegar e você vai cobrar um valor fixo. Geralmente a gente chama esse valor fixo de quê? Chamamos ele de bandeira, né? Assim que você entra no aplicativo não tem como entrar no aplicativo, você, né? Assim que você entra no carro, você já é cobrado por um valor fixo, e esse valor fixo é chamado de bandeira. Então, o coeficiente angular geralmente vai ser associado a algo que varia. Essa é a dica que a gente vai ver nesse momento. E o coeficiente linear geralmente é associado a um valor fixo. Quando a gente olha para a função afim,
vamos olhar para três tipos de gráfico. O gráfico sendo crescente, e aí o gráfico será crescente se o nosso parâmetro A for um número positivo. Esse A, ele me ajuda a ver o quão inclinada é essa reta. E aí o ponto onde eu estou com o eixo Y é o nosso parâmetro B. A gente vai também analisar que a nossa reta, ela pode ser decrescente se agora o nosso parâmetro A for um número negativo. E o ponto onde a gente toca o eixo Y é sempre o parâmetro B. Então, A positivo você tem a reta crescente, A negativo você tem ela decrescente. E a terceira possibilidade que a gente pode encontrar é que a nossa reta ela seja constante. Nossa, ele fez uma seta, eu não queria uma seta. Vamos tentar de novo. Opa, todo torto, né, Nelson? Vamos praticar um pouquinho mais, Nelson. Vamos deixar ele mais reto. E temos aqui a nossa possibilidade dessa função ela ser uma função constante, onde ela fica em relação ao eixo x sendo paralela. E aí o nosso parâmetro A é o que? É nulo. A igual a zero, tá? O Enem gosta de trabalhar uma ideia de grandezas proporcionais, e aí vocês vão ver que alguns exercícios de função afim eu posso desenvolver utilizando uma regra de 3. Eu guardei um exercício para que a gente possa ver isso na prática, tá? Acabar utilizando uma pequena regra de 3 para que a gente possa trabalhar. Isso porque quando o nosso parâmetro B for nulo, a gente chama a função de uma função linear. Então há uma dependência linear entre as variáveis, onde elas serão diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, elas formam uma proporção e é possível de a gente usar uma regra de 3. Mas eu vou trazer isso na prática em alguns exercícios e te mostrar, olha, vamos tentar resolver usando uma regra de 3? E eu vou pegar, em vez de montar a nossa função afim, nossa lei de formação, eu vou acabar montando o quê? Uma regra de 3. E vocês vão visualizar na prática como é que eu posso pegar alguns exercícios que têm a característica de ser uma função afim e resolver eles por uma regra de 3. A segunda função que a gente vai pegar e analisar nessa aula de hoje vai ser a nossa função quadrática. Eu primeiro fazer o nosso mega resumo, tá? Isso aqui é uma aula revisional, então não vou focar muito em detalhes envolvendo cada uma das funções. Isso a gente não tem como objetivo principal dessa aula. Nosso objetivo principal é mais relembrar alguns conceitos que possam nos ajudar a melhorar os nossos últimos dias de estudo para a prova do Enem. Então, a função quadrática é toda função do tipo f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Onde necessariamente para ela ser quadrática, o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, você volta a ter uma função afim ou do primeiro grau, tá? Esses parâmetros a, b e c aqui a gente não vai dar nome para eles, tá? Não tem necessidade de a gente dar algum nome para eles, tá? A gente não faz isso. Mas o gráfico da função quadrática é uma parábola. E a gente tem basicamente três possibilidades. Você terá concavidade voltada para cima quando A for positivo. Lembra daquela famosa carinha feliz, né? Olha aqui a carinha feliz formando. A positivo, você está feliz, ó. A carinha feliz. Então, parece até que ele está piscando, né? A positivo, carinha feliz. Se a gente tem um A negativo, a parábola vai ter concavidade agora voltada para baixo. Então, se está negativo, você fica o quê? Triste. Então, concavidade voltada para baixo, ó. A negativo. Olha a carinha triste aparecendo. Vou colocar a carinha triste e a carinha feliz aqui. Peraí. Ah, ele apagou. A negativo. Vamos colocar essa carinha feliz e essa carinha triste aparecendo, ó. A positivo, carinha feliz. A gente desenha o rostinho aqui do nosso bonequinho. Olha aí o Nelson desenhista. Olha o Nelson desenhista. Caramba, tirou onda, Nelson. E se o A for negativo, a carinha tá triste. Que isso. Largar a profissão matemática e virar desenhista, ó. Olha aí, olha aí. Se quiser fazer até um cabelinho pra vocês, ó. Bem no estilo Naruto. Olha aí, nosso cabelinho. Lindo, tá lindo esse bonequinho. Tá lindo, maravilhoso. Deixa aí nos comentários se você adorou meu bonequinho. Acho que eu tenho um futuro como desenhista. Então, beleza, já temos A positivo com cavidade voltada para cima, A negativo com cavidade voltada para baixo. Uma característica interessante que é legal a gente lembrar nessa aula é que quando A é positivo, a função ela vai ter um ponto de mínimo.
E esse ponto de mínimo é o vértice da parábola, ponto de mínimo. Então, alguns detalhes que a gente precisa relembrar sobre a função de segundo grau. Ela tem o vértice e ela tem as raízes. Então, uma das características desse ponto de mínimo, que quem faz o papel é o vértice da parábola, né? E se ela tem concavidade voltada para baixo, ela tem o que a gente chama de ponto de máximo. Um detalhe que eu preciso falar antes de eu colocar as duas equações do vértice da parábola é que muitos de vocês, quando trazem dúvida para mim, geralmente vocês gostam de associar o y do vértice ao máximo e o x do vértice ao mínimo, mas essa associação de tentar separar e dizer que o y do vértice é sempre máximo, sempre é muito forte. Então, vamos analisar sempre pelo parâmetro a. Se você tem um parâmetro a sendo positivo, o y do vértice será máximo. Se eu tenho um parâmetro, apaga. Se eu tenho um parâmetro a sendo positivo, você tem um ponto de mínimo e o y do vértice será mínimo. Se é ponto de mínimo, tanto o x como o y vão me ajudar a determinar esse ponto. Então, nesse caso, o nosso y será mínimo. Quando a gente olha para um parâmetro a negativo e eu tenho um ponto de máximo, aí nesse caso, o y ele fará um papel de máximo. Então, quando a gente for calcular as coordenadas do vértice, que são do tipo x do vértice e y do vértice, a gente vai olhar para o parâmetro a para saber se ele será máximo ou mínimo, tá? Então, o x do vértice, a sua fórmula será menos b sobre 2a, e o y do vértice, a nossa relação seria menos delta sobre 4a. Tá? Então, as coordenadas do vértice. E lembra que para poder calcular as raízes, a gente usa a nossa famosíssima fórmula de Bhaskara, né? A gente usa a fórmula x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, sobre 2a. E aí esse delta, ou discriminante, ele vai ser b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu acho que nos exercícios a gente vai conseguir fazer uma revisão um pouco mais completa e relembrar coisas envolvendo o discriminante. Por exemplo, delta positivo, eu tenho duas raízes reais e distintas. Se o delta for igual a zero, as raízes serão iguais. Então, você toca o eixo y sobre um único ponto. Se o delta é menor do que zero, ela fica flutuando em cima ou embaixo, você não possui raiz real. Mas acho que isso fica mais claro e mais fácil da gente enxergar onde? Nos exercícios. Então, delta positivo, raízes reais e distintas. Então, nesse caso, você tocaria o eixo x em dois pontos, tá? Se o delta é igual a zero, você tem raízes reais e iguais. Se a gente possui um delta menor do que zero, acho que cabe, delta menor que zero, as raízes serão não reais, né? Ou melhor colocar aqui, não possui raiz real. Porque colocar raízes não reais fica bem estranho, né? Vocês não acharam? Não possui raiz real. Não possui. Cara, minha letra tá ficando maravilhosa. Eu acho que ela está linda. Maravilhosa essa letra. Então, essas são algumas características envolvendo tanto a função afim como a função quadrática. Eu acho que nos exercícios a nossa revisão vai ficar um pouco mais completa. Então, vamos primeiro ver alguns exercícios em função, envolvendo a função afim. E aí a gente passa para ver também alguns exercícios envolvendo a função quadrática para a gente poder ver como é que a prova do Enem cobrou esses dois assuntos, tá? Os exercícios que eu separei, na sua grande maioria, são de questões de nível fácil e médio, tá? Não peguei nenhuma que acabou sendo classificada como difícil, tá? Mas eu compreendo que talvez para a grande maioria de vocês, esse tópico ele se torne um pouco mais difícil. Então, qualquer dúvida que surgir, você pode ficar à vontade e deixar aqui nos comentários, tá? Falar, Nelson, no vídeo, aos 15 minutos e 20 segundos, você falou isso. E aí deixa a sua dúvida.
tá? Você pode ficar à vontade de colocar e descrever a sua dúvida nos comentários. Ou me procurar, tá? Se você quiser, nas minhas redes sociais e me mandar um direct, né? Você pode me procurar, tá no link da descrição. Mas o meu Instagram seria @NelsonDavi ou @Professor Nelson Amado. É que eu estou fazendo um pouquinho de marketing, não esquece de deixar um like nesse vídeo, tá? Curtir e, se possível, deixa um comentário depois me falando se você gostou dessa aula de revisão ou não, tá? Seu feedback me ajuda muito na elaboração dos próximos vídeos, tá? Eu vou descer um pouquinho as questões porque eu acho que elas estão um pouquinho apertadas aqui em cima por conta do que eu acabei escrevendo. Tá? Então, vamos esconder essa questão aqui, ó. Olha, magicamente ela fica atrás de mim. Primeiro a gente resolve esse exercício e depois ele vai voltar magicamente. O uso de aplicativos de transporte, ó, isso daqui é do ano passado, tá? Enem 2024. O uso de aplicativos de transporte tem sido uma alternativa à população que busca preços mais competitivos para se locomover, principalmente nas grandes cidades. As formas usadas para determinar o valor cobrado por cada viagem variam de um aplicativo para outro, mas em geral, o valor a ser pago, olha que detalhe interessante já, o valor a ser pago varia em função de. Achei meio grossa essa linha que ele fez, né? Vocês não acharam? Espessura. Consegui. Vamos ver o que vai mandar aqui? Vamos ver. Vou até deixar um pouquinho menor. A tarifa base, valor fixo, seria F. E aí ele é cobrado no início da viagem. Então, nosso F é um valor fixo, cobrado no início da viagem. Tá? O tempo T será o nosso segundo parâmetro, em minuto. E a distância D percorrida em quilômetro. Tá? Então, tempo em minuto, distância em quilômetro. Um desses aplicativos cobra R$2 de valor fixo. Tá? Acrescido de 26 centavos por minuto de viagem e 1,40 por quilômetro rodado. Tá? Então, vamos supor, de modo hipotético, olhando assim, que quando ele me diz que cobra R$2 de valor fixo, né? Esse aqui já seria o nosso parâmetro B da função afim, né? Então seria R$2 que eu não vou mexer, que eu já vou, assim que entrar no carro, cobrar eles. A isso eu vou acrescentar 26 centavos por cada minuto de viagem. O tempo é representado pelo parâmetro T, então eu vou acrescentar 0,26 centavos para cada minuto, né? 1 minuto multiplicaria por 1, 2 minutos multiplicaria por 2 e assim sucessivamente. Então, 0,6 vezes o tempo que eu fico dentro do carro. E ainda vou acrescentar R$1,40 para cada quilômetro. E o quilômetro é a distância D. Então, esse aqui vai ser o valor que eu vou cobrar por uma viagem. Tá? O valor que será cobrado por uma viagem. E aí ele me diz, nessas condições, a expressão que fornece o valor V a ser pago por uma viagem desse aplicativo é... Se repararem, a alternativa correta é exatamente do jeito que eu escrevi, a letra B. Que eu estou cobrando um valor fixo, né, de R$2. Eu vou acrescentar 26 centavos por cada minuto de viagem. Então é 0,26T. Então esse aí vai ser o nosso parâmetro A. Ele varia, né? E aí ainda vou acrescentar R$1,40 por quilômetro rodado. Então esse é o 1,40D. Nelson, lá em cima você diz que a função afim é do tipo AX mais B. Sim, claro, afirmei isso lá no início. Aqui nesse caso, é como se eu estivesse trabalhando com função... Não é como. Eu estou trabalhando com função de duas variáveis. Porque a viagem depende do tempo e da distância. Então a primeira variável é o tempo. E aí por isso que eu coloquei 0,26 vezes o tempo. Não sei quanto tempo eu fiquei dentro do carro, então ele varia, concorda comigo? E a segunda variável é a distância, porque nem todo mundo vai percorrer a mesma distância. Alguém pode percorrer 3 km, 3,5 km, você pode percorrer 4, 5. Então a segunda variável que é a distância, que é o D. E aí seria 1,40 em relação à distância, 1,40D. E aí surgiu a nossa expressão da função sendo a alternativa correta na letra B.
Legal, nosso. Achei interessante, tá? Achei bem interessante, achei legal. Vamos dar uma olhada nesse segundo exercício, tá? Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, que é o dia 30, né? A representação algébrica do lucro em função do tempo é... Lembra lá em cima que eu afirmei que no gráfico o ponto onde você encosta o eixo Y é quem? É o B. Então eu já sei que ela é do tipo f de x igual a ax mais b. E eu acabei de descobrir que o nosso b é menos 1000. E vocês vão ver que a única alternativa onde o b vale menos 1000 seria a alternativa de letra D. Já sei a resposta desse exercício sendo a letra D. Nossa, como é que a gente faz para descobrir o A? A gente não colocou isso lá no nosso super resumo, então vamos colocar agora. O parâmetro A, ele recebe o nome de taxa de variação média. O Enem gosta de dar esse nome também, tá? É o quanto varia o Y em função do quanto varia o X. Seria basicamente o Y final menos o Y inicial, dividido pelo X final menos o X inicial, tá? Ele também pode ser calculado em relação ao ângulo de inclinação, tá? Então ele pode ser a tangente do ângulo que representa a inclinação entre o eixo horizontal e a nossa reta, tá? Mas geralmente a gente chama de taxa de variação média, né? Taxa de variação média. Olhando questões, por exemplo, do ano passado e de outros anos, o Enem tem gostado desse nome de taxa de variação média quando pega questões que parecem ser de física e coloca dentro de matemática. Vocês se fizeram, e provavelmente já resolveram as provas do ano passado, vocês vão perceber que tem uma questão que envolve um encontro de dois ônibus que ela facilmente poderia ser cobrada na parte física, né? Isso porque a velocidade média, a velocidade, olhando para o movimento retilíneo uniforme, é uma taxa de variação. Ela representa o quanto varia a distância em função do tempo. Então, é uma taxa de variação média. O Enem tem gostado desse nome de taxa de variação média, tá? Então, vocês vão ver ele provavelmente aparecendo na prova de vocês, tá? Eu sei que, agora percebi, eu esqueci um desses exercícios, né? Esqueci ele, tá? Fica aqui como desafio para vocês esse exercício, tá? Essa da doceria, para vocês tentarem desenvolver ele, tá? Para que a gente possa acompanhar os outros. E aí, no final, eu puxo ele lá para baixo e a gente tenta resolver ele juntos, né? Apenas para termos de toque, tá? Eu gosto de resolver primeiro os que estão já na lista bonitinho, depois a gente volta e resolve o nosso camarada que estava escondido, tá? Vamos ver um outro exercício envolvendo ainda a ideia de taxa de variação média, valor fixo, valor variável. Uma empresa de entregas presta serviços para outras empresas que fabricam e vendem produtos. Os fabricantes dos produtos podem contratar entre dois planos oferecidos pela empresa que faz entregas. Tá, no plano A, cobra-se uma taxa fixa mensal no valor de R$ 500. Olha o fixo, R$ 500. Além de uma tarifa de R$ 4 por cada quilograma enviado. No plano B, cobra-se uma taxa mensal fixa no valor de R$ 200. Porém, eita, esse tracinho aqui ficou feio, hein? Porém, a tarifa por quilograma enviado sobe para R$ 6. Tá. Certo fabricante havia decidido contratar o plano por um período de 6 meses. Contudo, ao perceber que ele precisará apenas enviar 650 kg, durante todo esse período, ele resolveu contratar o plano B. Qual é a alternativa que avalia corretamente a decisão final do fabricante em contratar o plano B? Olhando para o plano A, ele tem um valor fixo de R$ 500 por mês. A gente sabe que ele vai contratar esse plano por 6 meses. Então, vamos logo já calcular esse valor? Se você vai contratar ele por 6 meses e você cobra R$ 500, então o valor que você está cobrando fixo para esse cara é de 500 vezes 6. Então isso aqui seria R$ 3.000. Então isso aqui vai ser R$ 3.000. Então isso aqui já é o valor fixo, né? Aí o restante ele vai cobrar R$ 4 para cada quilograma. Então esses R$ 4 dependem da quantidade de quilogramas.
Aqui a gente já sabe a quantidade de quilogramas. São 650, então já posso logo de cara calcular. Não precisa chamar de x, não é necessário. Então 4 vezes 650. Então o plano A vai ser 3.000 mais 2.600. Então no plano A será cobrado 5.600 reais. Legal, Nelson, interessante. Vamos analisar agora o plano B. Plano B. No plano B, a gente cobra um valor fixo mensal de 200 reais. Lembra que eu contratei por 6 meses? Então já vou fazer logo de cara 200 vezes 6, me dando 1.200 reais. Legal. Então no plano B, nosso valor fixo é de 1.200 reais. A isso eu vou acrescentar um valor de 6 reais para cada quilograma que eu estou enviando. Legal, não? Só analisa aqui comigo. Eu estou enviando 650 quilogramas, acho que eu não preciso chamar esse cara de X, né? Não preciso, então será 6 vezes 650. Então no plano B vai ser 1.200 reais, mais, bem, se a gente multiplicar por 2 dá 13, por 3 dá 39, 3.900, né? Se eu errei alguma conta, a culpa é de vocês. Vocês não estão me corrigindo, vocês não estão me avisando que eu estou errando conta, tá? Eu estou vendo todo mundo ali me olhando, assistindo a aula e ninguém está me corrigindo aqui minhas contas. Então a culpa é de vocês, tá? Então beleza, se eu pegar 1.200 e somar 3.900, vai me dar 5.100, né? Então já temos o valor que a gente vai pagar no plano B, tá? No plano A a gente pagaria 5.600, né? No plano B a gente vai pagar 5.100. Só que ele me disse o seguinte: ele tinha decidido contratar o plano A, só que ele percebeu que, como iria enviar 650 kg, ele resolve contratar o plano B. Então ele sai do A e vai para o B. Tá? Então ele contrata de fato o B. Beleza? Então ele tira o A e vai para o B. Legal. Qual é a alternativa que avalia corretamente a decisão do fabricante? Olha, ele vai pagar mais barato. Pense comigo, se ele paga mais barato, a decisão foi boa, né? Então, a gente elimina as alternativas em que fala que a decisão foi ruim. A decisão foi ruim. A decisão foi ruim. E a decisão foi ruim. E a decisão foi boa e ele economiza 500 reais, né? Porque era para ele pagar 5.600, mas ele vai pagar 5.100. Então ele paga 500 reais a menos. A alternativa correta aparece lá na letra A, tá? Legal? Eu não sei se fica claro, vocês enxergarem a ideia do fixo e do variável com esse exercício, que é o principal que eu quis trazer com esse exercício, tá? Porque você tem um valor que está sendo cobrado fixo, que é claro, vai depender da quantidade de meses que você está contratando esse serviço, só que ele já garante que vai ser usado por 6 meses. Então seria 500 vezes 6 para o plano A, 200 vezes 6 para o plano B. Aí em seguida ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai enviar uma quantidade de quilogramas de mercadoria, e aí ele envia 650 quilogramas, e esses 650 eu pago 4 reais para cada quilograma no plano A, 6 reais para cada quilograma no plano B. Então eu tenho a ideia da função linear aparecendo, onde a gente tem o plano A sendo o valor pago de R$ 5.600 e o plano B sendo o valor pago de R$ 5.100, tá? Essas aqui são os tipos de questões que eu não posso me dar o luxo de errar na hora da prova. Esse é o nosso objetivo, tá? São questões que eu não vou me dar o luxo de errar. Beleza? Então, tá dando para acompanhar? Vamos para o próximo exercício? Vamos, Nelson. Vamos para o próximo exercício. No comércio, é comumente utilizado o salário mensal comissionado. Além de um valor fixo, o vendedor tem um incentivo, geralmente, um percentual sobre as vendas. Considere um vendedor que tenha salário comissionado, sendo sua comissão dada pelo percentual de vendas realizado no período. A expressão do seu salário em reais, em função do total de vendas, também em reais, está dada na nossa função. Se vocês olharem, esse vendedor ele tem um valor fixo de 800 reais. Fixo. E o valor variável é o que? O nosso parâmetro A. É a taxa de variação média. Esse valor variável depende do quanto ele vendeu. Então é a porcentagem que ele está ganhando.
Então, nosso parâmetro A é o quê? É o quanto varia o y dividido pelo quanto varia o x. É um valor em porcentagem. E aí eu posso analisar o gráfico da maneira que eu quiser. Por exemplo, o valor final é 1.800. Então, é o valor final, que é 1.800, menos o valor inicial, que é 800. Isso dividido pelo x final, que o x final é 50.000, menos o x inicial, e você começa com zero, né? Você não vende nada, então o x inicial é zero. Então, em cima vai ficar 1.000. Embaixo vai ficar 50.000. Vamos cortar 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo. Então vai ser 1 sobre 50. Que em porcentagem, isso aqui seria a mesma coisa que 2 sobre 100, ou 2%. Então a comissão desse vendedor é de 2% do valor vendido. Então a alternativa correta aparece na letra A. Então, aqui a gente analisou nesse exercício que quando a gente olha para o valor que ele vai ganhar em cima das vendas, esse valor que ele ganha, ele depende do quanto ele vendeu. Então ele é uma taxa de variação, vai depender. E já que uma taxa é em porcentagem, né? Então a gente está olhando para o valor em porcentagem, uma fração de denominador 100. Então, para o denominador ficar 100, não sei se vocês perceberam, mas eu multipliquei em cima e embaixo por 2, tá? Posso ter feito muito rápido, posso ter perdido um pouquinho vocês, né? Mas eu multipliquei em cima e embaixo por 2. E aí eu encontrei a nossa taxa sendo de 2%, que é o valor que vai ganhar em cima das vendas, tá? Então essa aqui vai ser a nossa resposta para esse exercício. Aqui dá para a gente usar a ideia da regra de 3, tá? Quando a gente quer calcular alguma coisa nesse tipo de gráficos, vocês conseguem analisar por regra de 3. E vocês vão olhar o quê? Se daqui para cá aumenta R$ 400, daqui para cá aumenta 20.000. Vocês visualizaram? Daqui para cá aumentou 400, daqui para cá aumentou 20.000, né? Então, 400 está para 20.000, né? E isso aí é o valor das vendas, né? Só que se a gente olhar para esse 400, ele representa o quê? 100% das vendas. Isso aqui é X. E aí quando eu resolver isso daqui, por exemplo, cortando 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima e multiplicando cruzado, eu vou encontrar aqui 200x é igual a 400, x é igual a 2%. Olha a regra de 3 aparecendo, que também aparece a resposta correta sendo a letra A. Então aqui embaixo eu coloquei o valor em porcentagem, em cima o valor em reais. R$ 400 foi o que eu ganhei a mais quando o valor das vendas aumentou em 20.000. Então 400 está para 20.000, assim como x está para 100. E eu consigo determinar, usando uma regra de 3, a nossa taxa de variação média ou o valor percentual da comissão. Legal, Nelson. Acho que esses exercícios envolvendo a função φ me ajudaram a relembrar um pouquinho sobre ela. Vamos agora ver um pouquinho sobre a nossa função quadrática. Que tal? Vamos agora passar a analisar um pouquinho a nossa função quadrática e vendo como é que esses conceitos eles poderiam ser cobrados, tanto a ideia do parâmetro A positivo ou A negativo, a ideia das raízes, tudo isso que a gente comentou anteriormente, como é que a prova do Enem cobra. Então, vamos olhar alguns exercícios que eu trouxe para a nossa aula de hoje. A temperatura T de um forno é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento e varia de acordo com a expressão T de T igual a menos T ao quadrado sobre 400 sobre 4 mais 400. Por motivo de segurança, o forno só é liberada para abertura quando ele atinge uma temperatura de 39 graus Celsius. Qual é o tempo mínimo de espera? Então, olha só que interessante. Só vou conseguir abrir o forno quando a temperatura for 39. Então, eu vou precisar que isso tudo aqui seja igual a 39. Então, eu tenho menos T ao quadrado sobre 4 mais 400 sendo igual a 39. E aí, se repararem, aqui eu acabei montando o quê? Acabei elaborando, nesse momento, uma funçãozinha
do segundo grau, onde eu quero, na verdade, nessa equação do segundo grau, as raízes. Como ela é incompleta em B, não tem o parâmetro B, em vez de utilizar delta e Bhaskara, que eu coloquei lá em cima pra gente, eu vou fazer a letra para um lado e o número para o outro, que vai ficar mais fácil para a gente resolver. Fica menos t ao quadrado sobre 4, igual a 39 menos 400, menos t ao quadrado sobre 4, igual a menos 361. O menos dos dois lados vai sumir e o 4 vai para multiplicando. T elevado ao quadrado. Por que sumiu, Nelson? Porque eu multiplico por menos 1 dos dois lados. 4 vezes 361. Eu não gosto muito de multiplicar, eu prefiro fazer a raiz quadrada primeiro, mas nada te impede de multiplicar, porque eu sei que a grande maioria de vocês, talvez 100% das pessoas, vai multiplicar. Eu acho mais fácil primeiro tirar a raiz e depois multiplicar, porque eu sei a raiz de 4 é 2, e eu sei a raiz de 361 é 19, tá? Mas se você quiser, não tem problema nenhum multiplicar, fatorar, fazer aquela decomposição e calcular a raiz quadrada, tá? Não há nenhum tipo de problema, tá? E eu vou descobrir que o tempo é igual a 38 minutos. Após 38 minutos eu consigo abrir o forno, tá? Eu sei que geralmente a gente coloca mais ou menos a raiz quadrada, só que eu não coloquei nesse momento o sinal de menos, porque eu estou olhando para tempo. E para mim não faz sentido ter um tempo negativo. Para vocês faz? Para vocês o tempo negativo faz sentido? Para mim não. Então eu utilizei apenas o tempo sendo positivo. Usei apenas os 38 positivo. Então após 38 minutos eu consigo abrir o forno. Tá? Então isso aqui é um exemplo, uma questãozinha que provavelmente ela foi classificada como nível médio, mas ela era uma análise mais tranquila para aqueles candidatos que querem melhorar a sua pontuação, tá? Então, fizemos o quê? Analisamos e percebemos pelo enunciado que eu queria que a temperatura fosse 39, igualamos a 39, e aí descobrimos o valor de T para que essa temperatura seja 39, tá? Vamos para mais um exemplo de função quadrática. Isso aqui é clássica, né? Perdão. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas e a seta na figura 1 ilustra uma dessas abóbadas na entrada principal da capela. Na figura 2, temos uma vista frontal com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Então, do lado esquerdo ele me mostra mais ou menos como é que é, do lado direito ele vem e me mostra uma vista frontal. Qual é a medida da altura H em metro indicado na figura? Quando a gente olha para esse exercício, é interessante a gente perceber que estamos trabalhando com uma função do segundo grau, pois estou trabalhando com uma parábola. E aí eu vou trazer nesse exercício 3 maneiras que você tem de escrever a sua função do segundo grau. A primeira é clássica, né? F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui é clássica. A gente usa em praticamente todos os exercícios. Tá? A segunda maneira que a gente tem de escrever é usando as raízes. A, que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda. Se ele te dá as raízes, você usa essa segunda maneira de escrever. Tá? E a terceira maneira que a gente tem de escrever seria utilizando o vértice, que é f de x igual a que multiplica x menos o x do vértice elevado ao quadrado mais o y do vértice. Tá? Então, essa aqui seria a terceira maneira que a gente tem de escrever. Tá? São as 3 maneiras que a gente tem de escrever uma parábola. Tá? Quando a gente olha para essa parábola, nesse caso em que ele me dá o seu esboço, eu vou utilizar o segundo hipótese, porque eu vou considerar que existe um eixo y atravessando a nossa parábola aqui no meio. Ó. Olha que legal. Esse aqui é o nosso eixo y. E esse aqui seria o nosso eixo x. E se vocês repararem, nessa parábola hipotética que eu construí, a raiz vai ser o número 5 e o número menos 5. Ela é simétrica. Então, se você anda 5 para a direita, você anda 5 para a esquerda. Então, se eu vou utilizar a segunda maneira de escrever,
Essa função é do tipo f de x igual a, que multiplica x menos 5, multiplica x mais 5. Olha que prático, eu já tenho a função praticamente toda escrita. Só está me faltando o parâmetro a. Eu não preciso montar um sistema, descobrir o a, o b e o c. Eu já tenho praticamente toda a função escrita. E aí, como é que eu vou fazer para descobrir esse a? Olha que interessante. Quando o x é 4, o y, que é a altura, é 3. Porque esse y está me dando a altura. Então, eu tenho aqui 3 igual a a, que multiplica 4 menos 5. X é 4. 4 mais 5. Então, 3 igual a a, que multiplica menos 1, que multiplica 9. Então, 3 igual a menos 9a. Então, o nosso a vai valer menos 1 sobre 3. Eu já joguei o 9 para lá dividindo, já simplifiquei. Olha que a bonitinho, a gente já tem o parâmetro a da nossa função. Nossa, Nelson, que bacana. Encontramos o a, isso quer dizer que temos a função? Temos a função. A função será do tipo f de x igual a menos 1 sobre 3, que multiplica x menos 5 e multiplica x mais 5. Isso aqui é a nossa função. Mas quem é que a gente quer? A gente quer saber a altura dessa parábola. E aí a altura, ela ocorre o quê? No zero. A altura está acontecendo no zero. Então, basta substituir o x por zero que eu descubro a altura dessa parábola. Então, f, quando x for zero, por isso que eu fiz o meio coincidir, que fica mais fácil de calcular, tá, gente? Vai ser menos 1 sobre 3, que multiplica 0 menos 5, que multiplica 0 mais 5. F, quando x for zero, vai ser igual a menos 1 sobre 3, que multiplica menos 5, que multiplica 5. Menos 5 vezes 5 dá 25. Então, fica 25 sobre 3. Temos a altura dessa parábola sendo 25 sobre 3. A resposta correta aparece lá na letra D. Olha, interessante, né? Eu só acho que eu consegui entender como é que se usa esse segundo método, mas talvez na hora da prova eu preferisse montar no sistema para poder descobrir a parábola. Não tem problema nenhum. Eu, Nelson, gosto de, quando ele me dá a figura, fazer o eixo y coincidir com o meio da parábola. Porque aí o x do vértice é zero. E aí você já tem o vértice da parábola sendo exatamente quando o x for zero. Se eu precisasse da lei de formação, saber quem é o A, quem é o B, quem é o C, basta pegar essa fórmula que eu coloquei aqui, fazer distributiva, organizar ela bonitinho. Mas eu já tenho uma função. E isso aqui é muito prático para a gente poder resolver esse tipo de exercício. Isso aqui vai te ajudar a poupar muito tempo nesses exercícios, tá? Mas um exemplo, Nelson, acho que eu estou gostando dessa aula, né? Vou aproveitar que você vai beber uma água, vou colocar uma curtida aqui no seu vídeo e vou colocar um comentário para você ficar feliz, né? Vou colocar aqui um comentário, né? Então, vou beber uma água enquanto vocês colocam um comentário. Bota ali, um comentáriozinho pro Nelson. Agora, eu quero pegar um exercício que nos ajude a trabalhar, tá? Alguns casos envolvendo a nossa função do segundo grau, né? E aí, esse segundo exercício, a gente vai olhar, novamente, a gente está tentando olhar para as raízes, para o valor máximo e mínimo. A gente vai olhar nos casos em que eu vou tentar utilizar a delta e bhaskara, tá? Para a gente poder relembrar. Então, para evitar uma pandemia, a Secretaria de Saúde de uma certa cidade dedetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número de infectados é dado pela função f de t igual a menos 2t ao quadrado mais 120, em que t é o tempo expresso em dia e é o dia anterior à primeira infecção. É tal que é válida pelos primeiros 60 dias, né? Essa expressão é válida pelos primeiros 60 dias. A Secretaria da Saúde decidiu que uma dedetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600. E uma segunda dedetização precisou ocorrer. Então, veja bem, quando chega em 1.600, ele vai dedetizar, né? Então, uma segunda dedetização deveria ser feita
no dia em que o número de infectados chegasse a 1.600 pessoas. Então, a gente já sabe que essa fórmula vai me dar o número de infectados. Então, menos 2t ao quadrado mais 120t tem que ser igual a 1.600 pessoas. Vou cair numa equação do segundo grau, porque esse cara vai para o lado esquerdo, diminuindo. Menos 2t ao quadrado mais 120t menos 1.600 igual a zero. Eu não gosto muito do A sendo negativo, então vou mudar o sinal de todo mundo, tá? Eu tenho preconceito com A negativo, então vai ficar 2t ao quadrado menos 120t mais 1.600. Então, muito preconceito com esse A negativo. E eu vou aproveitar, para a expressão não ficar tão grande, vou dividir tudo por 2, tá? T ao quadrado menos 60t mais 800, tudo igual a zero. Legal, nosso bacana. O que a gente vai fazer agora? A gente vai identificar que o parâmetro A, que é o número que acompanha o x ao quadrado, aqui no caso é o nosso t ao quadrado, vai valer 1. O parâmetro B vai ser o menos 60. E o parâmetro C, que é o nosso termo independente, vai ser o número 800. E eu vou primeiro calcular o delta, para ver se esse cara tem raízes. Então, se é possível resolver. Então, vai ficar menos 60, que é o nosso B, elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C, já aplicando direto no nosso delta. Então, o delta vai ser 3.600 positivo, menos 3.200. Vamos encontrar que o valor do delta é 400. Bacana, Nelson. Interessante. Interessante. Agora, mascarinha. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada do delta que acabamos de encontrar, tudo sobre 2 vezes o A. Então, o x vai ser igual a... O B é 60, então vai ficar 60 positivo, porque ele estava negativo, com esse menos fica positivo. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Bem, a raiz quadrada de 400 é 20. 20. Tudo dividido por 2 vezes o A. O A vale 1, então vai ser tudo dividido por 2. Vamos encontrar 2 dias, né? Provavelmente a gente vai encontrar 2 dias. O primeiro valor é 60 mais 20 dividido por 2. E 60 mais 20 dividido por 2 vai me dar 40. O primeiro valor é 40, né? Que vai te dar 80 dividido por 2. O segundo valor é 60 menos 20 dividido por 2. Vai te dar 40 dividido por 2, que é 20. Temos 40 e temos 20. E aí, ele ocorre na primeira vez em que a população chega a 1.600. Então, é no 20º dia, 20. Então, ele diz que ela deve ser feita no dia em que o número de infectados chega a essa marca. Então, a marca acontece quando o x for 20, encontraremos a correta sendo a alternativa de letra B. Não, só por que não é 40? Quando a gente olha para o comportamento da função, é uma parábola, né? Então, ela tem A negativo, com cavidade voltada para baixo. Então, você vai ver que ela primeiro sobe e depois desce. Então, a primeira vez que ela alcança 1.600 é quando ela está subindo. Em seguida, ela chega no seu ápice, no seu ponto de máximo, e ela começa a cair. E é claro que se ela em seguida começa a cair, em um determinado momento ela volta a passar pelo 1.600. Então, esse 40 é quando ela voltou a passar pelo 1.600, quando ela já estava em queda em relação ao número de infectados. Para a gente poder olhar para a ideia da parábola para o máximo e para o mínimo, vamos ver o exercício de ponto de máximo e ponto de mínimo, para relembrar as relações e as fórmulas do x e do y do vértice. Vamos dar uma olhada. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de um certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa em graus Celsius é dada pela expressão T de H igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a sua temperatura máxima.
e nesse momento ele deve retirá-las na estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa é classificada como... Olha só, primeiro que a gente tem que analisar. Nelson, eu preciso calcular o x e o y do vértice. Quem está no lugar do x é o h. Porque lembra que a função é do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o h ele faz o papel do x. Se você calcular o x do vértice, você vai encontrar a hora do dia em que a temperatura é máxima. Então, aqui meu x do vértice, ele está me dando a hora do dia em que a temperatura é máxima. Esse aqui é o x do vértice. Legal, nosso. O que o y do vértice vai fazer aqui? O y é a nossa temperatura. E aí ele vai me dizer a temperatura máxima. Por quê? Porque o A é negativo. Então, como o A é negativo, o y do vértice é máximo. E aí o que ele vai me dar? Ele me dá a temperatura máxima. Olha para a pergunta. A pergunta é: como é que eu vou classificar a temperatura, né? Se ela foi baixa, média ou alta, como é que eu vou fazer para classificar ela? Então ele me diz lá em cima: sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Então, já que eu estou olhando para a temperatura, nesse exercício vou calcular o y do vértice. E aí o y do vértice é quem? Menos delta sobre 4A. Se por acaso ele me pergunta: Nelson, a que horas a temperatura foi máxima? Aí você vai calcular o x do vértice. Tá? Então faz essa análise para você poder diferenciar quem é o x e quem é o y. Tá, então para isso eu vou primeiro calcular o delta. Então repara bem que na nossa função o A de 9 é menos 1, o B é 22 e o C é o menos 85. Então, calculando o nosso delta, vou calcular por separado, vai ficar B, que é 22, elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é o menos 1, vezes o C, que é o menos 85. Então, o delta vai ser igual a 484. É 484? 44 e 44. É isso aí. Do nada me deu um branco. Quanto é que 22 ao quadrado, né? Buguei. O que eu tenho que fazer agora? Menos com menos vai me dar mais. Menos com menos vai me dar... Então aqui fica menos mesmo, né? Achei que ia somar, mas não somou não. 85 vezes 2 vai te dar 170, vezes 2 vai te dar 340. Diminuindo, 144. Esse aqui é o y do vértice. Então, o nosso delta vai ser menos 144 sobre 4 vezes o A. Esse denominador ficou bem feio, né? Vocês perceberam? Tá, não consegui deixar ele bonitinho. E o nosso A vale menos 1, 4 vezes menos 1. Então, o y do vértice vai ser menos 144 sobre menos 4. Menos com menos aqui vai te dar mais, vou dividir por 4, vai me dar 36. Essa aqui é a temperatura máxima, então a temperatura máxima dessa estufa vai ser o quê? 36 graus Celsius. Se eu calculasse o x do vértice, eu ia descobrir o horário em que ela corre, tá? Então, vamos supor, de modo hipotético, que eu vou calcular o x do vértice. O x do vértice seria menos b sobre 2 vezes o A. Então, o x do vértice seria menos 22 sobre menos 2. Seria 11. Às 11 da manhã, né? 11 horas. Às 11 horas da manhã, a temperatura do forno é de 36 graus Celsius, que representa a nossa temperatura máxima. Logo,
Então, a classificação, ela é classificada como alta, porque varia entre 30 e 43. Então, a alternativa correta será a letra D. Ficou um pouquinho claro que quem é o X, quem é o Y? É interessante que você veja na sua na sua lei de formação, na fórmula que ele está te dando, quem é que está no lugar do X. Quem está no lugar do X é o H. Então, se eu calcular o X do verso, eu vou descobrir a hora em que essa temperatura é máxima. Se eu calcular o Y do vértice, eu vou descobrir a temperatura máxima naquele horário. Então, às 11 horas da manhã, a temperatura foi máxima e foi de 36 graus Celsius, tá? Foi isso que encontramos nesse exercício, tá? Quero fazer um delay de formação, que é legal da gente ver, né? Porque geralmente, quando a gente pega exercícios, às vezes tem essas questões que ele não te dá a fórmula da função, né? Ele não te dá a lei de formação, então eu quero fazer um exercício envolvendo a lei de formação, tá? A gente já vai se encaminhando para o finalzinho dessa nossa aula de número 2 de revisão de reta final para o Enem. O meio de transporte coletivo que vem ganhando espaço no Brasil é a van, pois realiza com relativo conforto e preço acessível quase todos os tipos de viagens. O dono de uma van, cuja capacidade máxima é de 15 passageiros, cobra para uma excursão até a capital R$ 60 por passageiro. Se não atingir a capacidade máxima, cada passageiro pagará mais R$ 2 por lugar vago. Então, beleza. Não atingiu a capacidade máxima, você vai pagar mais. Então, qual é a capacidade qual é o número de passageiros? Vamos olhar para a capacidade. A quantidade de passageiros que você possui vai ser o quê? Vai ser 15 menos os lugares vagos. E o valor a ser pago por esses passageiros é R$ 60 fixo, né? Porque você vai pagar R$ 2 para cada valor, para cada lugar vago, né? 2 pessoas não foram, você paga R$ 4, 5 pessoas não foram, você paga R$ 10, e assim sucessivamente. Sendo X o número de lugares vagos, a expressão que representa o valor arrecadado. O valor que eu vou arrecadar vai ser o quê? A quantidade de passageiros que foram vezes o valor que eles pagaram. Pronto, encontrei a nossa função. Vamos fazer uma distributiva? 15 vezes 60 vai me dar o quê? Dá 900. 15 vezes 2 vai dar 30. Aqui vai ficar menos x vezes 60, fica menos 60. Menos x vezes 2x vai ficar menos 2x ao quadrado. Então, o valor que será pago por esses passageiros será 900 menos 60x menos 2. Já posso até somar esse 30, né? Até esqueci de somar ele. Menos 60 mais 30 vai te dar menos 30, né? Você diminui e repete o sinal do maior. Então, a função que vai me dar a arrecadação será a letra E, 900 menos 30x menos 2x ao quadrado. É um exercício envolvendo a lei de formação da função do segundo grau. Você analisa pelas informações do enunciado como eu vou identificar a quantidade de passageiros que vão e 15 menos os que não foram, e como é que eu vou identificar o valor que eles estão pagando. É R$ 60 de fixo, mais R$ 2 para cada lugar vazio que eles possuem, tá? Para encaminhar para o finalzinho, temos um exercício envolvendo o delta da nossa função. Olha só. A parte inferior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z, como mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada por f de x igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo x. Então, quando você toca a parábola no eixo x, você tem delta igual a zero. Isso porque você tem as duas raízes reais iguais. Se eu tivesse um delta positivo, a nossa parábola tocaria em dois lugares diferentes, duas raízes reais diferentes. Se eu tenho um delta negativo, a nossa parábola não toca o eixo x. Esse aqui é um delta positivo, toca duas vezes. Esse aqui é um delta negativo, não toca.
Então, eu já sei que o delta dessa função é 0. Então, vamos primeiro identificar o A. O A é 3 sobre 2. Vamos ver quem é o B. O B é o menos 6. E quem é o C? O C é o próprio C. Eita, tá bom. Delta vai ser... Eita, do nada fiz um delta sendo um quadrado, né? Geralmente é um triângulo, Nelson. É um triângulo. Vai ficar menos 6 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C. Então, nosso delta vai dar 36, menos 4 vezes 3 dá 12, dividido por 2 dá 6. E eu vou precisar que isso aqui seja 0. Vai para lá como? Somando. 6C é igual a 36. Vai para lá dividindo. C vai ser igual a 6. Se você repararem, o C é a altura do líquido que ele está me pedindo. Nessas condições, a altura do líquido é 6. A alternativa correta aparece lá na letra E. Então, esse exercício ele trazia um pouquinho para a gente da ideia do como o delta ele influencia no gráfico da nossa função. Se você tem um delta igual a zero, você vai dizer que ele tangencia o eixo x. Então, ele toca o eixo x em um único ponto. Se eu tenho um delta maior do que zero, ele vai tocar o eixo x em dois pontos. São duas raízes reais e diferentes. E se temos um delta menor do que zero, vamos dizer que essa função ela não toca o eixo x. Independente se a parábola é com concavidade voltada para cima, igual aconteceu nesse exercício, ou se ela tem concavidade voltada para baixo, tá? Se aplica a mesma regra. Toca uma vez, toca duas vezes, ou não toca nenhuma das duas. Né? E com isso, chegamos ao finalzinho da nossa aula de revisão de número 2 para o Enem. Tá? Nossa aula de hoje abordou o tópico de funções. Tá? Desde já agradeço a presença de todos vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula número 2 de revisão. Tá? Deixa aqui a sua curtida e um comentário se você está gostando dessas aulas de revisão que eu estou preparando para vocês. E se possível, se vocês quiserem, não deixem de me chamar lá no Instagram para eu poder enviar o nosso material de exercícios que eu separei para essa aula de número 2, que é envolvendo o tópico de função do primeiro grau e o tópico de função do segundo grau, né? Função afim e função quadrática. Bem, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu trouxe um super resumo teórico e prático de função, tanto do primeiro como do segundo grau para a prova Enem. Desejo a todos vocês um forte abraço, nos vemos na nossa próxima aula.